Em tempos que já lá vão, o Marquês Álvaro Pedro Fuentes y Alcântara e Bienvenide Gomes Pereira, grande de Espanha e par de Inglaterra pela nobre pureza de um sangue anilado há mais de séculos, chegado em plena força viril aos 60 anos de idade, sentiu derreter-se-lhe o coração, envolto em velhos pergaminhos, por Miguelita, a mais formosa donzela da Extremadura. Casaram o solene marquês embevecido, levar em triunfo a sua linda noiva a tomar conhecimento e fosse das terras infindáveis, dos numerosos castelos medievais e das riquezas de baixela e de arte que enchiam as salas imensas de suas vetustas casas patrícias. A árvore genealógica da ilustre família figurava, imponente e pesada, da espessa ramada, presa à parede do salão de honra, entre o retrato a óleo de Dom Alonso de Alcântara, camareiro do tenebroso rei Filipe, e o de Dom Alexandre Fuentes, encarniçado inquisidor do mesmo rei. Aqui tens indicada a tua missão, dizia o severo marquês, com olhar incisivo em direção ao derradeiro galho da árvore genealógica. Dar um rebento novo à nossa estirpe gloriosa, que a ti confia a semente ilustre dos antepassados, como a terra fecunda e pura, a fim de que concorras para lhe eternizar os efeitos e as virtudes. Miguelita olhava estremulada e tímida, sem poder ainda formular um juízo certo no turbilhão do destino que a trouxera de soldão. Como num sonho ao lustre de tão nobre solar, mas ao retumbar dos elogios do esposo ilustre, a sua própria estirpe perpassava-lhe no profundo negrume dos olhos aveludados uma expressão irônica, pois se lembrava do horror que experimentara ante a miséria em que viviam os campônios a criar touros nas terras do marido, metidos em buracos fundos cavados na encosta dos montes, uns sobre outros, sem ar, sem luz, sujos e mal cobertos, pareciam bichos troglotitas em suas cavernas. Por que tanto sofrimento e abandono ao lado de tanto luxo e riqueza? Assim era que, apesar do deslumbramento de sua nova vida, os dias passavam lerdos e enfadonhos, sem nenhum encanto para o jovem marquês na prisão dourada em que a mantinha um ciúme feroz do mais virtuoso senhor de toda a Andaluzia, que fazer para encher as horas daqueles dias intermináveis em que só podia contemplar a paisagem silenciosa e falar com as numerosas aias que rodeavam sem cessar. Uma tarde de outono chegou o marquês ao solar, após uma viagem pelas suas terras em que duramente castigara feitores e feudatários, e encontrou Miguelina sozinha, toda faceira, com uma rosa rubra nos cabelos, a cantar, acompanhando-se de bandurra, junto das grades de ferro do mais alto balcão do castelo. Alguns quilômetros de bosques e prados circundavam a casa do marquês, isolando-a de qualquer povoado, mas lá longe, pela estrada larga, passava, de
quando em vez um vulto que virava o rosto, sorrindo em direção da cantora. Ao se lhe deparar o formoso quadro, Dom Álvaro Pedro Fuentes e Alcântara estremeceu de ciúmes, arrancou a rosa rubra da cabeça de Miguelita e jogou-a pela janela. Os longos cabelos negros, apenas presos por um tênue laço, desenrolaram-se, sedosos, pelas espáduas abaixo. Miserável, rosnou Dom Álvaro, de dentes cerrados. Estas madeixas são belas demais. E tomando de uma podadeira do caseiro, cortou-lhe cerces os cabelos. Miguelita chorava em silêncio, enquanto as suas mãos corriam ainda, num gesto que anseio automático, sobre as cordas da bandurra, tirando-lhe sons de queixume e de dor. Nunca mais tocarás bandurra, clamou o tirano, e tomando uma navalha afiadíssima, decepou-lhe as mãozinhas pálidas que caíram ao chão como espigas ceifadas. Maldita, continuou ele, poderas ainda assim cantar e dizer palavras de amor a outro homem? Não pode ser. E abrindo-lhe a boca, cortou-lhe a língua na garganta. E esses alvos dentes poderão ainda sorrir a alguém? Não quero. Com torques arrancou-lhe todos os dentes. Não basta, berrava o marquês, num crescendo de fúria. Com esses olhos de perdição ainda podes atrair os homens. E com os dedos aduncos arrancou-lhes das órbitas os meigos olhos de veludo. Miguelita não podia nem mais verter lágrimas para, mas o algoz não satisfizera de toda a sua ânsia destruidora. Infame, gritou por fim. Vejo que poderás ainda correr a um convênio de amor. E cego de ira, cerrou-lhe as pernas. Agora estou tranquilo, disse Dom Álvaro, com fidalga altivez. Agora será sempre e unicamente minha. Posso deixar-te só, na certeza de encontrar-te como te deixo. Desceu ao pátio, encerrado o castelo, e mandada subir a ponte levadiça, largou o galope para a caçada ao javali entre seus humildes vassalos. Quando voltou, noite alta, carregado dos troféus da jornada, não encontrou Miguelita. Ela havia fugido com um cigano do fundo de suas terras, proprietário de um circo ambulante onde se exibiam monstros humanos.